Beleza, vamos ver se isso aqui vai dar certo hoje. Hey pessoal, eu sou a Ali. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero muito que sim. Pois é, eu não tenho um cenário decente e aparentemente por algum tempo eu ainda não vou ter. E tá sendo muito difícil pra mim encontrar uma posição razoável pra eu deixar a minha câmera e conseguir gravar e aparecer tudo que eu quero aqui no fundo. Conclusão, eu tô de joelhos em uma cadeira. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, pra muitos de vocês que não sabem, na verdade nenhum de vocês sabem, mas eu tô tentando gravar há um tempão. E eu não tô conseguindo, porque ele não tá saindo. Eu leio, releio, respondo, acho que tá errado, nunca consigo responder. Mas hoje vamos lá, vamos pro take alguma coisa que eu não faço a menor ideia de qual que é. Sejam muito bem-vindos ao hashtag Professora Ali. Nesse quadro aqui, deixa eu bloquear porque agora eu vou explicar. Nesse quadro aqui, o que eu quero fazer? Eu pedi pra vocês há um tempo atrás, e na verdade é um bom tempo atrás, pra vocês me mandarem as suas perguntas com relação ao mundo equestre, me pedindo ajuda como se eu fosse uma instrutora de hipismo. E eu vou tentar ajudar vocês nas suas questões, dúvidas, problemas ou qualquer outra coisa que vocês tiverem me mandado. Do jeito que eu sei, do jeito que eu posso, lembrando que eu não sou nem uma amazona profissional e nem uma professora certificada de hipismo. Eu vou ajudar com a minha experiência. Eu tenho 6 anos de experiência com hipismo e um pouquinho mais de 9, lá vai números, com cavalos em geral. Eu vou tentar ajudar vocês da maneira que eu sei, mas por favor, não levem isso a sério e muito menos em consideração se vocês forem tomar alguma providência com relação a qualquer coisa que possa colocar vocês em risco, tá? Procurem um profissional, procurem um professor de vocês. Mas vamos lá. Hashtag Professora Ali. Como deixar o seu cavalo menos estressado e puto nas provas? Tá, vamos começar por essa aqui. Quando você leva um cavalo para uma prova, primeiro que você tira ele da área que ele se sente confortável, que é a baia dele, aí porque ele é treinado. O cavalo, ele é uma presa e não um predador, então o instinto dele é se proteger e sempre fugir. Então é normal que um cavalo tenha medo das coisas. Alguns cavalos respondem ao medo e à insegurança com um pouco de raiva. Então, quando você monta em um cavalo inseguro, o cavalo pode dar coice, o cavalo pode corcoviar, o cavalo pode ficar mais estressado e agitado com toda aquela situação. O que eu recomendo, que funciona comigo, é, se o seu cavalo é seu ou só você na prova vai montar ele, é muito bom você montar ele o mais cedo possível. Deu a entrada do seu número na pista de aquecimento, você já pode entrar com ele lá, caminha bastante ele, tenta fazer ele relaxar. Faz um aquecimento como se você estivesse aquecendo ele em casa e precisa se sentir familiarizado com alguma coisa para relaxar um pouco mais. Vai ter uma movimentação, barulho, tudo isso vai deixar ele estressado, isso não vai ter jeito. Mas o máximo que você conseguir deixar ele relaxado para você conseguir fazer uma pista que você controle mais ele do que ele te controla, melhor. Então, acho que essa é a dica que eu dou pra você. Como se conta lances? Ok. Como se conta lances? É o seguinte. Cada galão do cavalo tem mais ou menos 4 metros. É uma média. Então, quando você tá em uma linha fazendo reconhecimento a pé, você vai parar no ponto de recepção do primeiro salto da linha. Vai parar de costas pra ele. Aqui, ó. Aqui tá o salto. Você já saltou, você vai passar aqui. A linha começa depois que você salta o primeiro. E você vai dar passos de 1 metro, contando esses metros, até chegar no ponto de... Eu esqueci agora como é que se chama quando o cavalo vai sair. Aí tem recepção. Vamos chamar de partida. Então você vai contar esses metros, que você vai dar passos de 1 metro. E você vai contar essa metragem até você chegar no ponto de partida do segundo salto da linha. Contando esses metros, você vai fazer um pequeno cálculo na sua cabeça. Digamos que foram 25 metros. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ok. Então digamos o quê? São 6 lances para 25 metros. Ali, mas deu 24 e não 25. O que a gente tem que lembrar também? Quando o cavalo salta, na verdade, vamos lá, quando a gente conta lance, a gente conta encostado no ponto de recepção. Quer dizer, a gente conta encostado
na saída do obstáculo. E a gente conta até bem embaixo do ponto de partida do segundo obstáculo. Então a gente pode colocar o quê? Que na parábola do cavalo a gente perde ali uns 50 centímetros. 50 centímetros ali de cada um. Você vai perder 1 metro, certo? Então, 24 metros, 24 metros, que são os 6 lances, sabendo que são 25, são 6 lances tranquilamente. Porque você vai ter o que você vai perder na recepção e o que você vai ganhar para o cavalo conseguir fazer a parábola no segundo salto. Foi uma explicação bem ruinzinha, mas eu espero muito que vocês consigam entender como eu explicando assim. Quando eu estou no galope, meu calcanhar fica totalmente para baixo. Alguma dica? No hipismo, o nosso objetivo é manter o calcanhar o mais para baixo possível. Claro que assim, se você tem uma flexibilidade muito grande no seu calcanhar e você consegue deixar o seu calcanhar para baixo sem estar pisando no estribo, aí tá errado. Então, o que eu posso dizer para todo mundo, na verdade, em geral, quando você quer colocar o calcanhar para baixo, que os professores sempre falam pra gente colocar o calcanhar para baixo, o que mais funciona comigo é pensa no peso do seu joelho até a ponta do seu calcanhar. Pensa naquele peso indo para baixo e não simplesmente colocar o calcanhar para baixo. Pensa no peso. Coloca o peso atrás, então o seu calcanhar vai descer e ao mesmo tempo a polpa do seu pé, um pouquinho mais para frente, antes dos dedos, vai estar bem ali presa no estribo. É o que eu faço. Pro seu calcanhar que fica totalmente para baixo, tá certo. O calcanhar ele tem que ficar totalmente para baixo, assim, o máximo que você conseguir, né? Para você conseguir colocar bastante pressão no estribo, e o estribo vai ajudar bastante você a se equilibrar. O meu treinador fala para eu travar o joelho para sentar na sela do jeito correto, mas eu não consigo. Tem várias questões que envolvem você não conseguir fechar o joelho e apertar o joelho na sela. É questão de prática. No hipismo, em geral, em qualquer modalidade, a gente usa todas as partes do corpo individualmente. Isso confunde bastante, isso me confundia no começo também. Porque, por exemplo, quando você vai fazer o trote sentado, a sua cintura tem que estar completamente solta, enquanto a sua coxa e o seu joelho tem que estar completamente apertados, enquanto do seu joelho até o seu pé tem que ficar solto para sempre ficar em contato com o cavalo. E isso eu ficava completamente louca. Como que se faz? Como que você trava e solta uma parte do corpo? Então, é muito questão de acostumar. Para você conseguir ficar com o joelho bem preso na sela, uma coisa que eu sempre fazia é pega seu chicote, né? Finge que você tá com seu chicote na mão. Se você não tem um chicote, pede emprestado para alguém ou pega uma varetinha. E vamos lá, pega 2 chicotes, se você puder. Quando você está indo ao passo com o seu cavalo antes de começar o aquecimento, coloca entre a sela e o joelho, um de cada lado, e fica apertando, e o seu objetivo é não deixar eles caírem. Fica fazendo esse exercício. É claro, enquanto você pensa em deixar sua cintura solta para acompanhar o passo e pisar bem forte no estribo. Faz esse exercício, fica fazendo isso por alguns treinos que você vai ver que começa a melhorar um pouco. Não consigo acompanhar o cavalo na hora do salto e quando eu faço eu não consigo voltar o meu corpo e acabo caindo. Isso é bem preocupante. Isso é bem preocupante, na verdade. Não o fato de você acompanhar, mas o fato de você acompanhar demais. A palavra acompanhar, ela já responde por si só. Tem muita gente que eu vejo que tá começando a saltar agora e tem um movimento bem duro pra frente, porque vê os grandes cavaleiros fazendo isso e tem um movimento bem duro pra frente, tipo pá, pum. Não. A palavra acompanhar já diz o que você precisa fazer. Você precisa acompanhar a parábola do seu cavalo. Cada cavalo tem uma parábola diferente. Tem cavalos que nem parábola tem. Tem cavalos que saltam flechados com as costas retinhas. E é uma maravilha porque você pode saltar sentado. Você precisa perceber como é que é a parábola do seu cavalo. Se ele é uma parábola muito forte, você precisa ir com um pouquinho do seu corpo pra frente para você não ser jogado para trás. Mas você não pode ficar sentado na sela para não receber um tranco. Então, tenta começar por uma coisa bem levinha. Tenta acompanhar um pouquinho pra você não acabar caindo. Mas nunca não acompanha, porque se você não acompanhar, você toma uma carona e aí você pode cair mesmo. Uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a arrumar minha postura foi o meu primeiro professor que falou: levanta o corpo, congela e deixa o cavalo passar por baixo. E aí você volta pra sela. Não sei se deu pra entender, mas é basicamente... Chegou no ponto de partida,
na saída do salto, você vai levantar um pouco, vai congelar, prender bem a perna e aí você vai deixar o cavalo passar por baixo. Quando ele estiver encostando no chão, aí você senta e volta o corpo, já retoma tudo. Foi o que mais me ajudou a começar a ter uma postura decente, então eu espero muito que ajude você também. Né, o vídeo não é seu, Polly. Beleza, mas o vídeo não é seu. A raça de cavalo crioulo pode ser ensinada a saltar até qual altura? Eu já vi crioulo saltando 1 metro. O único problema dos cavalos crioulos é que eles são pequenos. E quanto menor um cavalo, menos ele consegue saltar, em questão de altura. E na verdade o problema não é nem o tamanho do cavalo, porque eu conheço cavalos pequenos que saltam muito alto. O problema na verdade dos cavalos pequenos, como os crioulos, é que para um cavalo saltar alto, ele precisa ter tornozelos grossos. Se ele não tiver os tornozelos mais grossinhos, ele não vai aguentar a recepção de saltos mais altos, que ele já fez bastante força. Para ele receber no chão vai ser bem duro para ele, para os tendões dele, ele vai sentir dor logo, pode desenvolver uma tendinite no futuro. E também técnica de salto. Tem cavalos que não conseguem fazer uma parábola boa para cobrir uma altura um pouco maior do que 1 metro. Então, eu já vi crioulo saltando 1 metro. Pode ser que o seu crioulo consiga saltar um pouco mais, pode ser que o seu crioulo tenha tornozelos grossos o suficiente para os tendões dele aguentar a recepção de um salto um pouquinho mais alto, mas vai depender muito do cavalo, não é a raça em si que vai limitar o cavalo a tal altura. Não consigo fazer a troca de mão depois de um salto porque eu fico nervosa. Como não ficar nervosa? Tenta não se pressionar tanto, você sabe que você tem que fazer a troca de mão. E é bom a gente fazer a troca de mão o mais rápido possível. Só que quanto mais nervosa você ficar, menos chance de você conseguir fazer. Então tenta não ficar nervosa. Salta, volta, se arruma e depois você pensa na troca de mão. Se você estiver perto de uma curva, abre bem a curva, ganha bastante espaço. Nesse espaço que você ganhou, faz a troca de mão do cavalo. Se o seu cavalo é daqueles que não faz a transição a tempo, você tem que... Quer dizer, que não faz a troca de mão a tempo, que você tem que fazer a transição pro trote e partir de novo ao galope, aí sim você já salta, já pensa que você vai ter que fazer a mudança, mas aí é um pouco mais tranquilo, porque você vai voltar o cavalo pro trote e depois você vai sair de novo na mão certa. Mas, de novo, tenta ganhar espaço nas curvas, tenta saltar e, embora você não possa pegar na boca dele assim que ele terminar o salto, já salta, já volta pra selva, já vai voltando, já põe ele no trote, já parte de novo. Faz tudo com calma e sempre pense em uma coisa de cada vez. Minha perna acaba muito rápido. Alguma dica para ajudar? Bom, gente, muitas. Eu monto o Hícaro. Então, faríamos um vídeo que duraria 2h30 se eu fosse explicar como que eu resolvi a minha questão de perna acabar com o Hícaro. Mas, o que eu posso dizer? Às vezes, um cavalo que precisa de perna demais, não tá precisando de perna demais. Ele pode precisar de mão? É confuso? É muito confuso, mas... Quando você empurra um cavalo e quer fazer o cavalo galopar mais, o cavalo vai puxar o terreno com as mãos e não empurrar o terreno com os pés e impulsionando, que seria o certo que ele fizesse. Para ele ter um galope impulsionado, um galope um pouco mais para cima, para você ter amplitude para saltar, certo? Certo. Quando você empurra com as rédeas soltas, eu não sei como você tá galopando, eu não tô te julgando, mas se você empurra um cavalo com as pernas soltas, ele vai só puxar terreno, porque isso é o mais fácil para o cavalo. O cavalo, quando corre, ele faz isso. É a gente que ensina o cavalo a ter impulsão para facilitar aquele efeito de mola no salto, para ele se armar e ele conseguir ter força para saltar para o outro lado. Explicando rapidamente o que aconteceu comigo com o Hícaro, a primeira dica que eu vou te dar é espora. A espora, pega uma espora forte, não uma espora que machuque, nada de estrela, nada de nada, mas pega uma espora com um cão grandinho, uns 3 centímetros, ou um pouco mais, se você achar uma com um pouco mais. E usa pouco, usa bem pouquinho, porque o cavalo já vai sentir a diferença. Só que você vai ter que conseguir dosar, você não pode usar a mesma perna que você usa sem espora, com espora no seu cavalo. E outra coisa que eu posso te falar é tentar armar o seu cavalo para ele galopar com mais amplitude e mais impulsão do que correr, do que ir para frente. O objetivo não é para frente, nosso objetivo, se você tá saltando, é claro, o nosso objetivo é ir para cima. Bom, se você tá saltando, se você tá fazendo adestramento, porque no adestramento também a impulsão é muito importante. Como que você vai fazer para impulsionar o cavalo? O cavalo ele precisa estar armado na sua mão. Você precisa de um bom apoio para começo de conversa. Você apoia o cavalo e coloca a perna. Então,
Pensem em Temos aqui o seu cavalo. Eu e as minhas teorias e formas malucas de ensinar as coisas. Temos aqui o seu cavalo. Aqui é a sua rédea e aqui é a sua perna. Se você empurra o seu cavalo, ele vai puxar o terreno e ele vai continuar galopando assim. Se você puxa, o seu cavalo vai reduzir a velocidade e parar. Se você puxa um pouquinho e ao mesmo tempo que você empurra, a coluna do seu cavalo vai fazer isso aqui, um movimento de U. Não nitidamente, mas digamos que ele vai fazer assim. Ele vai abaixar um pouco a cabeça, ele vai jogar um pouco o peso em cima da sua mão para você continuar com o apoio, continuar com o cotovelo bem flexível para você ajudar ele com o movimento. E quando você coloca a perna, ao mesmo tempo que ele se empurra, ele se puxa também. Você levanta ele, ele se empurra para trás. Você levanta ele se empurra com as pernas de trás. Isso que a gente chama de colocar os posteriores no meio do cavalo. Os posteriores têm que estar embaixo dele. Em vez de ele fazer o movimento de puxar o terreno, ele vai empurrar o terreno e nessa ele vai ter mais força tanto para galopar para frente, que vai se tornar muito mais fácil para você, quanto para saltar. Porque quando um cavalo está bem apoiado na sua mão, você coloca um pouquinho de perna e ele já usa os posteriores, que são bem mais fortes, para se empurrar. E aí você tem um galope maior, mais forte e melhor. Acho que eu consegui. Vamos ver. Qual o segredo para fazer uma mudança com mais facilidade? Calma. É como na pessoa anterior que perguntou pra mim como que ela ia ter mais calma. É tudo calma. Você não pode fazer nada na correria, você não pode fazer nada na gritaria, nada no meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma mudança. Não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa pensar como se aquele meio segundo que você tem fosse tipo 30 segundos que você tem livre pra você pensar. Quando você vai fazer uma mudança de mão, o cavalo tá ali apoiadinho na sua mão, você tá usando a perna de fora para ele continuar na mão de dentro ali, ele tá. Aí você, quero fazer uma mudança pro outro lado. Digamos que você cortou a pista no meio. Lentamente, você vai tirar a perna de fora, mudar a encurvatura do seu cavalo pro lado que você quer a mudança, levantar a nova mão de dentro, que vai ser a mão pra qual você vai mudar. Nunca jogar o seu corpo pro lado da mudança, é um erro meu, dá errado toda vez. Coloca o seu corpo um pouquinho pra fora, o seu ombro um pouquinho pra trás. O cavalo tá encurvadinho, aí é só você esperar o momento certo, que é quando o cavalo, ele pisou. Quando ele vai levantar, aí você dá uma cutucada com a perna de fora pra ele, agora é pra lá. E aí ele vai fazer a mudança. Alguns cavalos fazem mais fácil, alguns cavalos fazem mais difícil. Vai dosando aí que uma hora você consegue, mas lembre-se que é tudo na calma. Qual é a diagonal correta? A diagonal correta é você levantar juntamente com o ombro do cavalo que está do lado de fora da cerca. Ou seja, quando o ombro de fora levantar, você levanta também. Quando o ombro de fora descer, você desce também. Montar no pelo pode prejudicar o cavalo? Depende da sua montaria. Se você fica batendo em cima ali da coluna do cavalo, pode machucar ele. Se você tem uma cintura soltinha, se você é boa, digamos assim, em montar o pelo, né? Se você consegue manter um galope gostoso tanto para você quanto para o cavalo, não é nem um pouco prejudicial. Aqui é que assim, a sela e o protetor de rim protege o cavalo das pancadas que às vezes a gente dá quando a gente salta e a gente volta pra sela. Então a sela, ela é pra ajudar o cavalo e também pra ficar um pouco mais confortável pra gente, porque ele é bem em cima da coluna dele, né? Mas se você consegue montar o pelo normal, assim, sem ficar batendo na sela, não vai machucar não. Não consigo entrar no galope do passo. Temos que ver se o problema é você ou o cavalo. O cavalo faz isso com outras pessoas, então o problema é você. O cavalo não faz isso com ninguém, então o problema é o cavalo mesmo. Aí ele que ainda não tá acostumado a fazer isso, não consegue fazer isso, não sabe como fazer isso. Mas, como que eu posso te dizer? Se o problema no caso for você, como que eu posso tentar começar a te explicar? Quando você vai partir ao galope, eu não sei se dá pra ver nos meus vídeos, não tem como você tá aqui parado, você querer partir ao galope, galope de uma vez, não. Uma coisa que eu faço muito com qualquer cavalo é ir dando umas cutucadas, umas mexidas, mexendo a cintura pra frente, indicando a gente vai galopar. Aí eu começo a encurvar ele pra dentro.
Começo a jogar ele um pouquinho pra cerca. Eu começo a dar umas arranhadinhas com ele com a perna de fora, geralmente quando eu uso espora. Ele já entende, aí o Hícaro já fica, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. Aí quando eu uso um pouco mais de força, que ele já tá quase trotando, eu peço a partida ao galope. Então antes dele trotar, ele parte ao galope. A dica é essa, prepara o seu cavalo para o que vai acontecer, não pega ele no susto, caminha bastante ele, não deixa um caminhar relaxado, porque senão ele vai achar que ele tá descansando. Faz um passo reunido com ele, indica que alguma coisa vai acontecer e quando ele estiver quase trotando, você pede o galope, que aí ele vai sair direto pro galope em vez de ir pro trote. Achar a distância, todos temos problemas com isso. Segura na minha mão. Gente, achar a distância é questão de costume. A gente tem que acostumar com o nosso cavalo, com o tanto de terreno que ele puxa a cada galão que ele cobre. Então, quando você está em determinado cavalo e você vê um obstáculo à distância, se você já está acostumado, como é meu caso com o Hícaro e com a Lucky, o meu cérebro automaticamente já vai tipo, plim, faltam 3 lances para chegar no obstáculo, sabe? É um negócio muito assim. Então, achar a distância é basicamente questão de prática, costume, conhecer seu cavalo, conhecer um pouco da metragem da sua pista, conhecer tudo. A minha dica, se você ainda não consegue achar distância, se você tá com um cavalo novo, coisa que eu geralmente faço com cavalo, é, se na dúvida fica. Na dúvida, você fica naquele galopinho cadenciado, nunca empurra o cavalo sem distância, por favor, não se suicide. E espera a distância aparecer, porque todos os cavalos, por mais que não sejam iguais, eles têm alguma coisinha em comum. Então, se você é acostumado a montar outro cavalo e vai para outro cavalo, você vai perceber que não é uma diferença tão absurda assim. Então, se você é acostumado com a metragem de um e vai para a metragem de outro, não é uma diferença tão grande. Então, depois que você aquece, quando você começa a saltar, você já se acostumou, já pegou um pouquinho. Fica ali, bota um galopinho bom, espera chegar, confirma, é ali mesmo? Tem certeza? É dali que a gente vai sair? Tá certo? E aí sim você confirma aquilo com o cavalo e sai com o obstáculo. Mas é muito questão de prática mesmo. Se você começou a saltar agora, não se preocupa se você ainda não aprendeu como é que funciona a distância, porque eu só corria pra cima do salto, fechava o olho, juro pra vocês. Eu fechava o olho e falava, seja o que Deus quiser. Nunca repitam isso na época de vocês, por favor. Eu jogo o corpo muito pra frente na hora do salto. Alguma dica? Eu fiz isso na última aula com a Lucky. Eu fiz isso agora nessa última aula. Meu professor, ele tava me corrigindo e eu fico tipo, geralmente eu jogava pra trás, agora eu tô pra frente demais. Aí quando eu fui ver o vídeo, eu falei, poxa, realmente eu tava jogando muito corpo. Primeira dica, pede pra alguém filmar. Quando alguém filma, você tem noção do que você tá fazendo e tenta comparar com o que você acha certo pra você ter noção do que você também tem que fazer. Tenta ir mudando e tenta usar aquela técnica que eu falei de congelar e esperar o cavalo passar por baixo, porque foi o que eu fiz com a Lucky e deu certo. Você vai, em vez de você jogar seu corpo pra frente, você vai acompanhar o salto junto com a cernelha do cavalo. Então você vai acompanhar o movimento dele e não fazer um movimento individual. Se o seu cavalo não tem uma parábola muito forte, não precisa que você jogue muito corpo, você não precisa fazer isso. É menos esforço pra você, você fica ali sempre olhando pra frente, você faz só um movimentozinho, aperta as pernas, levanta da sela pra não levar tranco e depois volta quando ele chegar no chão. Pensa mais em ficar em cima da sela, tipo, sai dela, mas você fica em cima dela do que na frente dela. Eu acho que é um pensamento um pouco melhor. Alguma dica pra saber se estou na diagonal certa no trote? É bem difícil de sentir. Sério, é bem difícil, tipo, não é uma coisa que você sente, porque o cavalo ele não tem um trote errado. O trote é o trote dele. Você que levanta de acordo com a mão de fora. A mão de fora. Então, olha, tipo, você tá aqui em cima, dá uma olhadinha, tipo, tô levando com a mão de fora? Tô? Ah, então beleza. É mais ou menos isso que eu faço. O tempo inteiro. Como saber a hora de acompanhar o cavalo no salto? É na hora que ele saltar. Nunca antes, nunca depois. Não, nem tem como você sair depois do cavalo. É na hora mesmo. Confirmou a recepção do salto. A recepção não. Confirmou a saída do salto. Confirmou o ponto de saída do salto. Aí o cavalo, você sentiu que ele vai levantar, aí você também levanta. É junto com ele. Ah, mais uma coisa. Como eu faço para controlar o cavalo na hora de fazer uma pista? Porque ele corre demais. Eu conheço uns cavalos que correm demais. A Lucky é um bom exemplo, a Nikkei é um bom exemplo. Tem vários cavalos que crescem
muito quando você tá fazendo um percurso. A dica que eu dou pra isso é meia parada nos intervalos e acalmar o cavalo nos intervalos. Sempre que tem uma curva que você vai passar lá por trás de todos os outros obstáculos, calma, relaxa, respira você também, porque o cavalo acompanha muito você. Se você tem muita pressa para acabar um percurso, o cavalo também vai ter pressa. Então você tem que ficar calma, tranquila durante o percurso para manter o cavalo do mesmo jeito, sempre ir acalmando ele. Fala com ele também, ajudava muito quando eu fazia isso com a Jaqueline. Quando eu peço a mudança de mão pro cavalo, ele não corresponde. O que eu faço? Para mudança de mão tem vários fatores, como eu falei no anterior, não é simplesmente tipo, estamos aqui, pá, muda de mão. O cavalo não vai responder se você fizer isso. É o que eu falei, é uma coisa que você tem que fazer com muita calma, muita paciência. O cavalo tem que saber fazer uma mudança. Se ele não souber, ele tem que ser ensinado. E eu não sei como se ensina um cavalo a aprender a fazer uma mudança de mão. E pra você fazer a mudança, é como eu falei lá atrás, né? Imaginamos de novo que você vai cortar a pista e você quer mudar a mão. Você tá com a perna de fora, em curvatura pra dentro. Você vai lentamente tirar a perna de fora, que se tornou a perna de dentro. Encurvar o cavalo pro novo lado de dentro. Levantar a nova mão de dentro. Jogar um pouquinho o ombro pra trás, um pouquinho o ombro pra fora. E quando o cavalo pisar no chão e for levantar a mão, você dá um toquinho com a perna de fora pra ele sentir que ele vai mudar a mão para a nova mão que você pediu no caso. Como faço para as minhas pernas não correrem para trás durante o salto? Isso vai depender muito da sua postura no salto e eu aprendi isso da pior maneira. A sua perna não vai depender de você apertar a sua perna no cavalo, porque se você apertar a sua perna no cavalo, ele pode descer do salto e ficar muito bravo. E foi assim que eu caí do Rícaro. Eu desci do salto, eu recebi o salto no chão e aí eu dei uma pernada nele, porque eu ia pôr ele pra frente, ele ficou muito puto e me jogou longe. Então, não vai depender da quanta força você coloca na sua panturrilha pra se segurar na sela, vai depender do seu equilíbrio e da forma com que você se equilibra na sela. Eu vou colocar dois exemplos aqui de uma postura minha, onde eu tô com a perna correndo pra trás, e uma postura minha que a minha perna tá certinha no lugar onde ela deve estar, que é o que eu consigo fazer hoje. Vai depender de como você se equilibra, vai depender da pressão que você coloca no seu estribo e da direção que você coloca o seu estribo. Isso é bem difícil de explicar. Mas digamos que se você aperta seu estribo, mas se o seu corpo você joga pra frente e você usa a sua perna para se levantar, como se você fosse se levantar do chão, ela vai para trás, certo? Se você consegue, de uma forma miraculosa, que eu ainda hoje não entendo como é que eu consigo fazer isso na hora de saltar, quando for se levantar, jogar o seu corpo pra trás, tipo, em vez de você fazer isso aqui, você joga o seu corpo pra trás e só faz... Não dá pra explicar, Luiz. Não encana, não dá pra você explicar com gestos isso aqui. Então, por isso que as duas fotos vão servir pra vocês. Possivelmente, se eu conseguir colocar um vídeo de eu fazendo de um jeito errado e depois eu fazendo de um jeito que eu gostei mais, vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque a minha perna, eu só consegui deixar ela certa quando eu mudei a minha postura inteira. Quando eu, em vez de usar o estribo para me levantar, eu empurrava ele para frente e usava ele de equilíbrio no meio do salto. E aí a minha perna parou de correr. Então eu espero muito que isso aqui te ajude. No início da equitação, quando você começa a saltar, o ideal seria se inclinar para frente ou ficar em pé. Na minha humilde opinião, quando você ensina um aluno a saltar de pé, você tá acostumando ele a fazer o errado. É que assim, quando você começa a saltar, você vai passar ali nem 40 centímetros. Então você não precisa inclinar o corpo, porque inclinar o corpo é para acompanhar uma parábola de quando você tá saltando bem alto. Como não tem altura, o cavalo não vai ter nem parábola, ele vai passar por cima dos primeiros saltos que você der. Então você não precisa dobrar o corpo, você não tem, assim, você precisa se equilibrar, mas você não precisa fazer um movimento absurdo para se equilibrar. Só que ensinar o aluno a levantar reto, eu acho muito errado. O que eu diria é, acompanhe o movimento do cavalo. Se o cavalo não vai fazer um movimento muito grande para saltar, você também não precisa fazer um movimento muito grande. Só tenta não fazer para cima. Tenta fazer uma coisa que você consiga evoluir junto com a parábola dele.
que você consiga manter aquela mesma postura, mas aumentar o movimento, deixar o movimento mais forte, conforme ele vai deixando a parábola mais forte, conforme a altura vai subindo. Não salta de pé, porque vai te atrapalhar, porque quando você salta uns 60, 70 centímetros de pé, você volta muito rápido, porque é bem difícil você se equilibrar estando completamente de pé. Você senta e você fica assim, ó, quando você volta do salto. Não tá muito certo isso não. Tipo, você já senta no meio do salto, leva um tranquinho quando você chega lá no chão, que esse tranquinho também é errado. E então, só dá uma levantadinha assim, tipo uma inclinadinha pra frente, tira a bunda da sela, dá uma inclinadinha pra frente e deixa o cavalo passar. É muito caro pra fazer aulas de hipismo? É meu sonho, mas sabe, falam que é caro demais. Hipismo é caro. Eu não vou falar que é uma coisa assim completamente acessível, porque me falam que é uma coisa completamente acessível, mas não é muito bem assim que rola. Vou te apresentar agora os dois mundos do hipismo. Hipismo lazer e hipismo esporte. Se você está praticando hipismo como lazer, quero fazer uma atividade física e adoro cavalos, o hipismo é barato para você. Os equipamentos da Decathlon, eles são bem em conta, eu uso bastante, eu adoro os equipamentos da Decathlon. Você encontra hípicas no interior que tem uma mensalidade assim top. Nada no hipismo é barato, você não vai encontrar uma mensalidade de R$50 no mês, R$100 no mês, como se fosse uma academia. Mexemos com um animal que precisa ter uma rotina que custa bastante, a alimentação dele custa bastante, alguém que treina o cavalo, que trabalha o cavalo custa bastante. Então a mensalidade para nós que pagamos, né, uma escola de equitação não é tão barata assim. Mas para você que vai fazer como lazer, você pode encontrar uma hípica no interior, você pode comprar uns equipamentos da Decathlon mais em conta que são ótimos. Eu uso quase tudo que eu tenho da Decathlon, eu adoro, a marca da Decathlon é excelente e aqui no Brasil pra gente ela é muito em conta. E você vai fazer hipismo e vai ser muito divertido para você. Vamos agora ao hipismo esporte. Se você salta 80 centímetros na sua escola, tá lá há 6 anos e meio, e você quer ser uma amazona profissional, as coisas começam a complicar. Porque o que acontece? Para você sair do 80 centímetros, você não pode ter um cavalo, você não pode usar um cavalo da escola. Você precisa ter um cavalo próprio. E não é por nenhum tipo de regra, tipo, vamos determinar 80 centímetros. É pelo bem-estar do cavalo. O seu cavalo da escola, muita gente monta ele. No meu caso, o Hícaro, 4 ou 5 pessoas lá na IPA montam ele para mais, tirando os alunos iniciantes que eu ainda não conheço. Mas saltando 60, 80 são 4 ou 5 pessoas. Pensa se eu inventasse de saltar 90. Aí outra aluna que também pode, inventa de saltar 90. E aí a gente leva um cavalo pra prova e ele faz tipo 4 pistas de 90. Coitado. 80 é uma altura que, ok, vamos estabelecer que aqui tudo bem pro cavalo. E hoje em dia o Hícaro ele faz tipo 2 pistas de 80 no máximo. 2 pistas de 60 em prova. Então ele não é tão forçado assim. Se você começa a saltar demais com um cavalo da escola, o cavalo vai ficando muito cansado, o cavalo vai ficando com problemas nos tendões, até mesmo nas costas. E um cavalo de escola, ele pega algumas manias. Cada aluno tem um jeito de montar, então ele fica um pouco confuso. Porque, tipo, você monta de um jeito, você monta de outro. O que é pra eu fazer? Então, é difícil você saltar alto em uma altura que você precisa estar ali, cavaleiro, cavalo, nitidamente em um conjunto completamente formado, se entendendo perfeitamente, com um cavalo de escola, que ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá fazendo o que foi ensinado pra ele, mas ele não é totalmente focado em saltar provas altas e ganhar campeonatos, então é complicado. Ou seja, falei essa enrolação toda pra dizer que pra passar dos 80 centímetros, você quer competir em carreira profissional, você precisa ter seu cavalo próprio. E é aí que aperta, porque é muito caro para você manter um cavalo, é muito caro para você comprar um cavalo, é muito caro para você comprar equipamentos para o seu cavalo, e se o seu cavalo tiver algum problema nas patas, tendões, no dente, você tem que passar em veterinário, o cavalo tem que ver os dentes, você tem que ver a ferradura do cavalo a cada 3 meses, 3 ou 6, não sei, acho que são 6 meses, né? Então, começa a apertar um pouco. Então, se você quer seguir uma carreira profissional, você precisa saber que é caro e você precisa ter condições para fazer isso, né? Se você não tem condições, você fica 6 anos e meio saltando 80 centímetros.
Próximo. Ali, como eu faço pra melhorar a minha postura na hora do salto? Eu fico meio encurvada. Como você faz? Esse como você faz é uma pergunta ou é uma afirmação? Porque eu não gosto que às vezes quando eu tô meio cansada ou sem confiança no cavalo, eu acabo dobrando a minha coluna. Eu falo que tô fazendo a postura do salto, na minha cabeça eu tô fazendo a postura do salto perfeita. Quando eu vou ver os vídeos, eu tô parecendo corcunda de Notre Dame. Então, eu não sei se você tá falando de como eu faço, né? Tipo, se comparando a como eu faço, ou fazendo uma pergunta, como você faz? Uma dica que eu posso te dar para não ficar encurvada é pensar na base das suas costas, sabe o cóccix? Pensa nele. Não sei explicar, só pensa nele. Coloca ele na sua cabeça e tenta, na hora de saltar, colocar essa parte mais para cima. Então coloca a sua bacia mais para cima. Isso vai impedir que as suas costas dobrem. A não ser que você jogue o ombro. Se você joga o ombro, aí é outro problema. Aí são outros 500. Aí você vai ter que pensar em sempre deixar o ombro aberto. Mas o meu problema era na parte do cóccix. Então, sempre que eu dobrava demais, eu lembrava do cóccix. Aí eu colocava o cóccix mais pra cima e minhas costas ficavam retas na hora de saltar. Então, eu sempre focava em, pensa no seu cóccix. Pensa naquele mísero ossinho que você tem nas costas. Acabou! Esse vídeo aqui deu muito tempo de vídeo, eu tive que pausar e interromper ele algumas vezes. Então, no meu cronômetro, no meu coisinho aqui, que eu tô esquecendo todos os nomes de coisas simples hoje em dia, eu acho que o Enem ocupou todas as palavras da minha cabeça, e eu não sei mais falar nada. Mas então, como eu tive que pausar os vídeos algumas vezes, eu não sei direito quanto tempo de vídeo deu, eu vou ver quando eu for editar ele. Mas foi um vídeo muito longo, ainda bem que hoje em dia sei que vocês gostam de vídeos longos, então, ufa! Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio de Hashtag Professora Ali. E se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho aqui embaixo para receber todas as minhas notificações de vídeos novos. E fiquem de olho porque muito em breve a gente vai ter um segundo episódio de Hashtag Professora Ali, mas isso vai depender muito de se vocês gostarem desse primeiro episódio aqui. Se vocês gostarem, se tiver muito like, se tiver bastante comentário, bastante visualização, bastante compartilhamento, que é uma coisa que eu peço pra vocês fazerem, compartilha no Facebook, coloca no seu status do WhatsApp, coloca no seu status do Instagram, fala pro pessoal ir ver. Isso aí, pessoal, me ajuda, porque se tiver, eu quero passar dos 200 likes. Acho que é uma meta um pouco pequena, né? Mas como o canal tava um pouco parado, eu vou deixar uma meta de 200 likes pra gente fazer muito em breve um segundo episódio de Hashtag Professora Ali. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e